O giz atinge o quadro negro com tanta força que se parte ao meio. Mir Donovan Hale escreve 3 letras na superfície verde, cada uma talhada como um veredito. M-I-N-T-I-R-O-S-A. Ele se vira poeira de giz nos dedos e encara diretamente a garota em pé no meio da sala. Aria Callahan, aluna nova transferida há 2 semanas. Roupas simples, nenhuma bolsa de grife, nenhum sobrenome importante que alguém reconheça. Hale sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. Seu pai está em uma missão. Foi isso que você escreveu na redação de apresentação. Ele inclina a cabeça, a voz escorrendo falsa curiosidade. Diga-me, senhorita Callahan, que tipo de missão, salvando o mundo das responsabilidades paternas? Risadas dispersas ondulam pela sala. 23 alunos assistem à cena. Alguns fazem cara de deboche, alguns desviam o olhar, ninguém se manifesta. Aria permanece perfeitamente imóvel. As mãos repousam ao lado do corpo, dedos levemente curvados, não cerrados, não tremendo, apenas quietos. Ele está servindo no exterior. Ela diz. A voz sai firme demais para uma garota de 16 anos, sendo humilhada diante dos colegas. Essa é a verdade. Hale dá um passo à frente. Seus sapatos polidos estalam no piso de cerâmica. A verdade. Ele repete a palavra como se tivesse um gosto amargo. Dou aula há 15 anos, senhorita Callahan. Já ouvi toda a desculpa, toda a invenção, toda a tentativa desesperada de alunos medíocres parecerem interessantes. Ele pausa, deixando o silêncio se alongar. Um pai em uma missão secreta. Isso não é verdade. Isso é fantasia. Isso é uma garotinha inventando um herói porque não consegue aceitar que o papai simplesmente foi embora. As risadas aumentam. Alguém na última fileira sussurra: pai ausente, alto o suficiente para todos ouvirem. Aria não se sobressalta. Seus olhos continuam presos em Hale, e por uma fração de segundo, algo cintila por trás deles. Reconhecimento, como se ela já tivesse visto esse tipo de crueldade antes, e aprendido há muito tempo que recuar só piora. Ela ajusta o peso do corpo de leve pés afastados na largura dos ombros, costas eretas, mas não rígidas, a postura de alguém treinado para sustentar o próprio chão. Hale não percebe nada disso. Ele vê apenas o que quer ver: um alvo vulnerável, isolado, sem proteção. Sente-se, ele diz, acenando com a mão de forma displicente. E da próxima vez que você escrever uma redação, tente algo crível. Talvez sua mãe possa ajudar. Ele dá um sorriso torto. Ah, espere. Eu li seu arquivo. Ela faleceu recentemente, não foi? A sala fica em silêncio. Até os alunos que riam param. Algumas coisas cruzam limites que até adolescentes reconhecem. O maxilar de Aria se contrai só um pouco, o suficiente para notar se você estiver prestando atenção. Ela volta ao lugar sem dizer uma palavra. Seus passos são medidos, controlados. Ela se senta na última fileira, encostada na parede, com visão clara de toda a sala e das 2 saídas. Um hábito, uma escolha inconsciente, que diz muito sobre como ela foi criada. Em 48 horas, todos naquela sala entenderão exatamente quem é o pai dela. Vão desejar ter prestado atenção aos sinais. Mas por enquanto, tudo o que enxergam é uma garota silenciosa que acabou de perder. O sinal toca 20 minutos depois, e os alunos saem da sala como água escapando de uma represa quebrada. Aria junta os livros devagar. Ela não tem pressa. Pressa demonstra fraqueza. Hale a observa da mesa. A maioria dos professores desvia o olhar quando o último aluno sai. Ele continua encarando. Senhorita Callahan, fique. As palavras não são um pedido. Aria para na porta. 2 outros alunos olham para trás, curiosos, mas continuam andando. Ninguém quer se envolver. Ela se vira e o encara. Hale espera até o barulho do corredor diminuir. Então ele se levanta, vai até a porta e a fecha com um clique suave. Eu sei o seu nome, ele diz baixo. Callahan. Limpa a garganta. Não é comum. Ele volta à mesa e puxa uma pasta de papel pardo, o arquivo escolar dela.
Pedi seus registros à administração esta manhã. Leitura fascinante. Ele folheia as páginas, embora esteja claro que já memorizou cada detalhe. Mãe falecida. Pai listado como militar na ativa. Patente classificada. Missão atual classificada. Ele levanta os olhos. Tudo sobre a sua família é classificado, senhorita Callahan. Que conveniente. Arya não diz nada. Hale coloca a pasta sobre a mesa e se apoia nela, braços cruzados. Eu já conhecia um Callahan. Ele pronuncia o nome como uma maldição. Marcus Callahan. 16 anos atrás ele era um tenente-coronel que decidiu que a minha carreira militar merecia ser destruída. Ele faz uma pausa. Você não seria por acaso parente dele. A expressão de Arya permanece neutra, mas a imobilidade dela se aprofunda, o tipo de quietude que vem antes da ação. O nome do meu pai é Marcus. As palavras ficam suspensas no ar entre os dois. O sorriso de Hale se espalha devagar como óleo sobre água. Ora! Ele se afasta da mesa e caminha em direção a ela. Isso muda tudo, não muda. Seu pai tirou algo de mim. Minha carreira, meu futuro, minha reputação. Ele para bem na frente dela, perto o bastante para que ela precise levantar o queixo para encarar seus olhos. E agora, o destino entrega a filha dele direto na minha sala de aula. Que poético. Se você acha que eu me importo com algo que aconteceu há 16 anos, diz Arya, você está errado. Eu só estou aqui para me formar. Hale solta uma risada baixa e fria. Se formar. Ele balança a cabeça. Senhorita Callahan, eu decido quem se forma nesta escola. Estou aqui há 12 anos. O diretor confia no meu julgamento. O conselho valoriza as minhas recomendações. Ele se inclina. Seu pai pode usar estrelas nos ombros, mas neste prédio quem tem poder sou eu. Arya sustenta o olhar dele. Não recua, não desvia. Terminamos Hale. A observa por um longo momento, procurando rachaduras, não encontrando nenhuma. Por enquanto, ele diz por fim, mas senhorita Callahan... Sua voz desce para quase um sussurro. O que seu pai fez comigo levou 3 anos para ser concluído. O que eu vou fazer com você? Vai acontecer muito mais rápido, e ele não está aqui para protegê-la. Ele se afasta, abrindo caminho até a porta. Arya passa por ele sem dizer mais nada. O passo permanece regular. A respiração controlada. Mas ao entrar no corredor e a porta se fechar atrás dela, as mãos finalmente se fecham em punhos. Não por medo, mas por reconhecimento. Ela sabe exatamente que tipo de homem Donovan Hale é. Cresceu cercada por homens como ele, pequenos tiranos que confundem autoridade com poder, crueldade com força. Seu pai lhe ensinou como lidar com esse tipo de pessoa, mas também lhe ensinou algo mais importante: o tempo certo. A paciência, a diferença entre vencer uma batalha e vencer uma guerra. Então Arya relaxa os punhos, ajusta a mochila nos ombros e segue para a próxima aula. A guerra acabou de começar. Se você já se sentiu sozinho diante de alguém mais poderoso, você não está sozinho agora. Curta este vídeo e inscreva-se para acompanhar a história de Arya até o fim. 3 dias se passam, cada um pior que o anterior. Na segunda-feira, Hale devolve a prova de história de Arya com um grande D vermelho rabiscado no topo. A redação dela sobre a Revolução Americana é idêntica em qualidade à que lhe rendeu um A na escola anterior. Problemas de caligrafia, anuncia Hale, a turma erguendo a prova. Desleixado e indisciplinado. Ele a deixa cair sobre a carteira dela, assim como a aluna que a escreveu. Na terça-feira, ele apresenta algo que chama de fundo especial. Materiais de sala explica conteúdo suplementar. $20 por aluno. Todos na sala tiram dinheiro. Carteiras abertas, notas trocando de mãos. Quando Hale chega à carteira de Arya, ela mantém as mãos espalmadas sobre a superfície. Eu não tenho $20, ela diz. Então talvez você não devesse estar nesta escola. Ele deixa a frase pairar antes de acrescentar.
A participação neste fundo é voluntária, mas alunos que optarem por não participar não devem esperar participar de oportunidades de crédito extra. Tradução: pague ou reprove. Arya não diz nada. Ela já viu corrupção antes. As histórias do pai sobre oficiais que trocavam favores, que construíam pequenos reinos dentro de sistemas maiores. Ela sabe como essas pessoas operam. E também sabe que elas sempre cometem erros. Na quarta-feira, Hale a chama à frente da sala e lhe entrega uma prova feita na semana anterior àquela que ela sabe que acertou. Ele a rasga ao meio. O som do papel se partindo ecoa na sala silenciosa. Perdida, ele diz simplesmente: erro administrativo. Você terá que refazer. Ele sorri. Depois da aula no meu escritório, sozinha. Todos os alunos observam. Todos permanecem em silêncio. Tyler Brooks, sentado 3 fileiras atrás, encara a própria carteira. As mãos tremem levemente. 6 meses antes, Hale exigira $200 dele por respostas de prova que Tyler nunca recebeu. Quando Tyler tentou reclamar, Hale ameaçou denunciá-lo por cola. Tyler pagou. Tyler ficou quieto. Tyler ainda se sente enjoado toda vez que entra naquela sala. Ele olha para a Arya. A garota nova que não chora, não implora, não se dobra. Parte dele quer falar, dizer alguma coisa, qualquer coisa. Mas os olhos de Hale varrem a sala desafiando qualquer um a intervir. Tyler desvia o olhar. Na quinta-feira tudo se agrava. Hale manda a Arya ficar de castigo no canto da sala durante toda a aula. O motivo, tom desrespeitoso ao fazer uma pergunta de esclarecimento. Ela fica em pé, costas retas de frente para a parede, enquanto 47 minutos passam lentamente. As pernas devem estar doendo. O orgulho deve estar gritando. Ela não se move, não reclama, não lhe dá a satisfação de quebrá-la. O diretor Morrison passa pela porta aberta durante a sexta aula. Olha para dentro, vê Arya no canto. Vê Hale lecionando como se nada de incomum estivesse acontecendo. E segue adiante. Alguns sistemas protegem os seus. E naquela escola, Donovan Hale se tornou indispensável conexões de arrecadação. Amizades no conselho, 12 anos de influência cuidadosamente cultivada. O desconforto de uma aluna nova não pesa contra esse balanço. Mas alguém está observando. A vice-diretora Harper Wells permanece no fim do corredor fingindo checar o celular. Ela suspeita de Hale há meses. O dinheiro que ele recolhe e nunca aparece em orçamento algum. Os alunos que se transferem no meio do semestre sem explicação. As queixas silenciosas que são enterradas antes de chegar à sua mesa. 6 semanas antes, ela instalou uma câmera na sala dele escondida no detector de fumaça. Ativada por movimento. Procurava provas de má conduta financeira. Encontrou algo muito pior. Sexta-feira de manhã. Quinta aula, História. Hale está em forma rara. Passou a semana inteira construindo para aquele momento e todos na sala sentem isso. Senhorita Callahan, ele chama, venha à frente. Arya se levanta. O trajeto desde a última fileira leva 7 segundos. Cada passo é deliberado. Ela para diante da mesa dele, de frente para ele, de frente para a turma. Estive pensando, diz Hale, recostando-se na cadeira sobre seu pai, esse herói militar que você insiste em inventar. Ele faz aspas no ar ao dizer herói. Se ele é tão importante, tão secreto, tão vital para a segurança nacional, então por que a filha dele usa roupas de lojas populares? Ele gesticula para o vestuário dela. Por que ela se transfere para uma escola pública no meio do ano? Porque não há ninguém para buscá-la. Nenhum familiar ligando para a secretaria, nenhuma evidência de que esse misterioso general realmente exista. Alguém na sala solta uma risadinha. Hale se levanta, circulando-a lentamente. Quer saber o que eu penso? Eu acho que Marcus Callahan é uma fabricação. Uma fantasia. Acho que sua mãe morreu, seu pai desapareceu, e você criou essa história elaborada porque a verdade é patética demais para admitir. As mãos de Arya permanecem ao lado do corpo. A respiração continua regular, mas algo muda em sua postura sutil, quase imperceptível.
O peso do corpo avança levemente, os ombros se alinham. Meu pai é real, ela diz. A voz não vacila. Ele está servindo ao país neste momento, enquanto o senhor fica aqui jogando joguinhos mesquinhos em uma sala de aula do ensino médio. A sala fica em silêncio absoluto. A expressão de Hale se endurece. A farsa de diversão desaparece. O que foi que você disse para mim? Eu disse que o senhor está jogando jogos mesquinhos. Arya sustenta o olhar dele. Há 16 anos o senhor fez algo grave o suficiente para ser expulso do exército. Meu pai fez parte da investigação. E em vez de assumir a responsabilidade, o senhor passou todos esses anos culpando todo mundo menos a si mesmo. Como ousa a voz de Hale, cai para um sussurro perigoso. Você não faz ideia do que seu pai fez comigo, das mentiras que contou, das provas que fabricou. Eu era inocente e mesmo assim ele me destruiu. Então por que a investigação levou 3 anos? Arya inclina a cabeça. Se o senhor fosse inocente, teria levado 3 semanas. O rosto de Hale fica vermelho. A sala prende a respiração. Em 15 anos de magistério, nenhum aluno jamais falou com ele daquela forma. Nenhum aluno jamais ousou. A mão dele se move antes que tome uma decisão consciente. O tapa ecoa pela sala como um tiro. Arya cambaleia para o lado, apoiando-se em uma carteira. A bochecha arde vermelha. Os livros se espalham pelo chão. 23 alunos ficam paralisados, bocas abertas, olhos arregalados. Ninguém se move para ajudar. Hale fica sobre ela, respirando com dificuldade. Essa é a lição número 1, ele diz à voz, tremendo de raiva mal contida. A lição número 2 vai doer mais. Ele ajeita a gravata. Agora saia da minha sala. Arya não chora, não grita, não corre. Ela recolhe os livros um a um devagar. Endireita o corpo e olha diretamente para o detector de fumaça no canto do teto. Só por um segundo tempo suficiente. Em seguida sai. Ninguém vê a pequena luz vermelha piscando dentro do detector. Ninguém percebe a lente escondida atrás do plástico. Mas a vice-diretora Harper Wells, assistindo à transmissão ao vivo de seu escritório 2 andares acima, vê tudo. Ela se afasta da mesa. As mãos tremem ao pegar o telefone. Agora, ela tem provas reais. Agressão a uma aluna clara como o dia. Mas ela também sabe como aquela escola funciona. Como Morrison protege seus favoritos. Como verdades inconvenientes são enterradas rapidamente. Se ela for ao diretor, aquelas imagens desaparecerão até segunda-feira. Ela precisa de outra pessoa, alguém de fora do sistema, alguém com mais poder do que um diretor de cidade pequena. Ela precisa do pai da garota. Harper Wells se levanta e caminha até a janela. O estacionamento dos alunos se estende abaixo, meio vazio durante o horário de aula. Um SUV preto entra em uma vaga de visitantes. Um homem desce. Alto, postura ereta, cabelos grisalhos nas têmporas. Usa roupas civis, calça caque e camisa polo. Mas algo na forma como ele se move grita militar. Wells o observa caminhar em direção à entrada principal. O telefone vibra. Um alerta automático da recepção, registro de visitante. Marcus Callahan. Relação com a aluna pai. Wells encara a notificação. Em seguida, pega o tablet com as gravações e segue para a escada. O que você faria se ninguém acreditasse em você, se o sistema protegesse seu agressor? Diga nos comentários. E então, assista à parte 2 para ver o que acontece a seguir. Marcus Callahan atravessa as portas da frente da Ravensbury High exatamente às 11h47. Ele dizia a si mesmo que vinha surpreender a filha. 3 meses no exterior, operações classificadas, nenhum contato com a família. A culpa o corroía desde que aterrissara no país no dia anterior. Não contou a Arya que vinha. Queria ver o rosto dela se iluminar ao perceber que o pai finalmente estava em casa. O que ele não esperava era chegar durante a 5ª aula. O que ele não esperava era passar pela sala C-114
e ouvir a voz da filha através da porta entreaberta. O que ele não esperava era parar no corredor congelado e ver pela estreita janela um professor dar um tapa no rosto de sua filha de 16 anos. Marcos comandou tropas em 3 zonas de combate. Tomou decisões que colocaram jovens em perigo. Enterrou soldados sob seu comando. Nada o preparou para aquele momento. O instinto grita para arrombar a porta, jogar Donovan Hale contra a parede mais próxima, mostrar a esse patético simulacro de educador exatamente o que acontece quando se toca na filha de Marcus Callahan. Mas Marcus não se tornou um general de 4 estrelas agindo por instinto. Ele observa Arya juntar os livros, vê-la se endireitar, vê-la sair de cabeça erguida. Orgulho e fúria travam uma guerra dentro de seu peito. Aquela é a minha filha, ele pensa. Aquela é a minha filha, e ela não quebrou. Mas alguém vai responder por isso. Alguém vai responder de formas que Donovan Hale não consegue imaginar. Marcos se afasta da janela e segue pelo corredor antes que Arya saia da sala. Ele não pode deixá-la vê-lo. Ainda não. Não até compreender toda a dimensão do que vem acontecendo. Ele dobra um corredor e quase colide com uma mulher de traje profissional, segurando um tablet como uma tábua de salvação. General Callahan. A voz dela sai ofegante. Sou a vice-diretora Harper Wells. Precisamos conversar agora. Marcos estuda o rosto dela. Medo. Determinação. Algo que se parece quase com esperança. Você viu o que acabou de acontecer? Ele diz não como pergunta. Eu vi tudo. Wells ergue o tablet. 6 semanas de tudo e se não agirmos rápido isso vai desaparecer. Marcos lança um olhar de volta para o corredor. Sua filha está em algum lugar daquele prédio indo para a próxima aula com a marca de uma mão no rosto, fingindo que está bem. Mostre-me, ele diz. Wells o conduz até uma sala de reuniões vazia no 2º andar. Tranca a porta, fecha as persianas e conecta o tablet à tela fixada na parede. As imagens começam a rodar. 6 semanas da sala de aula de Donovan Hale. Dinheiro trocando de mãos, alunos de castigo nos cantos, provas sendo rasgadas, abusos verbais, que encerrariam a carreira da maioria. E então, a gravação de hoje. Marcos observa a si mesmo, observando a filha ser atingida. Vê o próprio reflexo na janela, punhos cerrados, maxilar travado. Vê o rosto de Arya, após o impacto, a marca vermelha surgindo na bochecha, a forma como ela se recusou a chorar. O vídeo termina. Marcos não diz nada por um longo momento. Há quanto tempo isso vem acontecendo com ela? A voz sai baixa, controlada, perigosa. Desde o primeiro dia, responde Wells. Ele a escolheu imediatamente. Acho que reconheceu o sobrenome. Ela hesita. Investiguei um pouco e descobri que o senhor esteve envolvido na dispensa militar dele há 16 anos. Marcos fecha os olhos. Donovan Hale. Agora ele se lembra do caso. Oficial subalterno suspeito de desvio de verbas, assédio, ameaças a subordinados. A investigação levou 3 anos porque Hale foi inteligente o suficiente para encobrir os rastros. Quando conseguiram montar o caso, ele já havia destruído a carreira de uma dúzia de pessoas. Eu assinei pessoalmente os papéis da dispensa, diz Marcos. Achei que ele desapareceria na vida civil. Nunca imaginei que acabaria aqui em qualquer lugar perto da minha filha. Ele esperou por vingança, diz Wells em voz baixa. E Arya foi o alvo perfeito. Marcos abre os olhos. O luto se foi. No lugar, algo mais duro, mais frio. Não mais. Ele se vira para Wells. Você instalou aquela câmera. Está investigando há meses. Isso significa que tem provas de mais coisas além do que aconteceu hoje. Wells assente. Má conduta financeira. Abuso emocional, intimidação. Pelo menos uma dúzia de alunos afetados nos últimos 3 anos. Por que não denunciou? Eu tentei. A voz de Wells falha levemente. 3 vezes. O diretor enterrou todas as queixas. Hale tem conexões no conselho. Doações de famílias ricas cujos filhos, curiosamente, sempre tiram notas perfeitas.
Ela balança a cabeça. Eu sou apenas vice-diretora. Não tenho poder para enfrentar esse tipo de proteção. Marcos olha para na imagem congelada na tela, a filha de pé firme, apesar de tudo. Agora você tem, ele diz. Nas 2 horas seguintes, Marcos faz ligações. A primeira é para o coronel Alden Briggs, seu amigo mais antigo nas Forças Armadas, o homem que ajudou a investigar Hale 16 anos atrás, que guardou cada documento, cada fotografia, cada prova daquele caso. Alden, eu preciso do dossiê do Hale. Há uma pausa do outro lado. Esse arquivo deveria estar lacrado. Eu sei. A voz de Marcos endurece. Deslacrem-no e esteja na Ravensbury High amanhã de manhã às 9 em ponto. Uniforme de gala completo. Isso é por causa da sua filha, não é? É para terminar o que começamos. A segunda ligação vai para 3 alunos, Tyler Brooks, Jonah Mercer e Megan Sullivan. Wells fornece os números. Os 3 foram vítimas de extorsão de Hale. Os 3 tiveram medo demais para falar. Marcos não se identifica ao telefone. Ele apenas faz a mesma pergunta a cada um. Se alguém garantisse sua segurança, você diria a verdade sobre o que Mir Hale fez. Os 3 respondem que sim. A terceira ligação vai para o departamento de polícia de Ravensbury. Marcos solicita que uma viatura fique posicionada em frente à escola na manhã seguinte, apenas por precaução. O policial do outro lado soa confuso. Senhor, não podemos posicionar unidades sem motivo. Marcos fornece nome patente e número de serviço. A confusão desaparece. A última ligação é para o gabinete do diretor Morrison. Marcos solicita uma reunião ética do corpo docente para na manhã seguinte. Menciona que é um pai preocupado com informações sobre irregularidades financeiras no departamento de História. Morrison concorda imediatamente. Não faz ideia do que está por vir. Às 6 da tarde, todas as peças estão no lugar. Marcos encontra Aria na biblioteca da escola sentada sozinha em uma mesa no canto do fundo. Ela finge ler um livro didático, mas os olhos não percorrem a página. A marca vermelha na bochecha desbotou para um rosa opaco. Marcos se senta à sua frente. Aria ergue o olhar. Os olhos se arregalam. A boca se abre, a voz falha. Pai. A palavra sai quebrada, incrédula, esperançosa. Oi, querida. Marcos estende a mão por cima da mesa e segura a dela. Eu estou em casa. Aria o encara como se ele pudesse desaparecer se ela piscasse. Há quanto tempo você está aqui? Tempo suficiente, diz Marcos em voz baixa. O rosto de Aria se desfaz por um instante, apenas o bastante para revelar o cansaço que vinha escondendo. O medo que vinha reprimindo a solidão que carregava desde que a mãe morreu, e o pai foi enviado para o exterior. Então ela se recompõe, endireita a coluna, ergue o queixo. Eu dou conta, ela diz. Tenho dado conta. Eu sei que você dá. Marcos aperta a mão dela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mas, Aria, você não precisa mais lidar com isso sozinha. As lágrimas brotam nos olhos da filha. Ela as contém piscando. Ele sabe quem você é. Ela sussurra. Ele esperou por isso durante anos. Ele acha que me machucar é vingança pelo que você fez com ele. Marcos assente lentamente. Ele está errado. Aria olha para o pai confusa. O que você quer dizer, Marcos? Se levanta puxando-a gentilmente para ficar de pé. O que eu fiz com ele há 16 anos foi justiça feita pelos canais corretos. Ele coloca o braço ao redor dos ombros dela e a conduz em direção à saída. O que eu vou fazer com ele amanhã vai fazer aquilo parecer apenas um tiro de advertência. Eles saem juntos da biblioteca, pai e filha, general e soldado. Amanhã, Donovan Hale aprenderá a diferença entre ter poder e enfrentá-lo. 9h14 da manhã. O auditório principal da Ravensbury High se enche de murmúrios confusos. Professores se acomodam em fileiras de cadeiras dobráveis, checando celulares, trocando olhares. Uma reunião ética de emergência numa sexta-feira de manhã.
Nenhuma pauta apresentada. Nenhuma explicação dada. O diretor Morrison permanece perto da entrada lateral, braços cruzados, visivelmente irritado. Ele aprovou a reunião como um favor a algum pai militar com preocupações vagas sobre o departamento de história. Uma formalidade rápida, presume. No máximo 30 minutos. Donovan Hale está sentado na primeira fila, pernas cruzadas, perfeitamente relaxado. Passou a noite anterior comemorando. A garota Callahan não será mais um problema. Depois da lição de ontem, ela ou vai se transferir ou vai se calar. Qualquer uma das opções serve para ele. Ele confere o relógio. 9h15. Seja o que for, essa reunião não tem nada a ver com ele. Ele é intocável naquele prédio. 12 anos de articulações cuidadosas garantiram isso. A porta lateral se abre. A vice-diretora Harper Wells entra primeiro carregando um laptop e evitando contato visual com todos. Atrás dela vem um adolescente Tyler Brooks, depois Jonah Mercer e Megan Sullivan. 3 alunos que não têm nenhum motivo para estar numa reunião do corpo docente. O sorriso de Hale vacila por um instante. Então as portas principais se abrem. O general Marcus Callahan entra no auditório. Uniforme de gala completo, 4 estrelas reluzindo em cada ombro, fitas cobrindo o peito em fileiras precisas, medalhas que representam 30 anos de serviço à nação. Atrás dele caminha o coronel Alden Briggs, igualmente condecorado, carregando uma pasta grossa de papel pardo. Os murmúrios cessam. Todas as cabeças se viram. O diretor Morrison se endireita, percebendo subitamente que aquela reunião não é o que ele imaginava. O rosto de Hale perde a cor. A postura relaxada desaparece. As mãos se agarram aos apoios da cadeira como se ele fosse cair sem eles. Ele conhece aquele rosto. Passou 16 anos odiando aquele rosto. Marcus Callahan caminha pelo corredor central. Seus passos ecoam no silêncio repentino. Ele para à frente da sala de frente para o corpo docente reunido. Bom dia. A voz se projeta sem esforço, a voz de um homem acostumado a comandar a tensão. Peço desculpas pelas circunstâncias irregulares desta reunião. Meu nome é General Marcus Callahan. Estou aqui como pai. Ele faz uma pausa. E como alguém com assuntos inacabados. Morrison dá um passo à frente tentando retomar o controle. General, isso é altamente incomum. Se o senhor tem preocupações sobre a educação de sua filha, deveríamos discuti-las em particular no meu gabinete. Marcus não olha para ele. Minhas preocupações vão além da minha filha. Ele faz um gesto para Wells. Vice-diretora, por favor, comece. Wells conecta o laptop ao sistema de projeção. As mãos tremem levemente, mas a voz permanece firme. Há 6 semanas instalei uma câmera na sala C-114. Eu estava investigando denúncias de irregularidades financeiras no departamento de história. Ela clica um botão. O que encontrei foi muito pior. A tela se ilumina. O primeiro clipe mostra Hale recolhendo dinheiro dos alunos, $20 de cada um. Sem recibos, sem documentação. O segundo clipe mostra-o rasgando a prova de uma aluna rindo enquanto ela tenta não chorar. O terceiro o mostra obrigando um garoto a ficar de castigo no canto por 1 hora enquanto ele discursa sobre respeito. O corpo docente observa com horror crescente. O maxilar de Hale se move em silêncio. Os olhos correm em direção às saídas, calculando distâncias. Então o quarto clipe começa. Ontem, 5ª aula. Arya Callahan de pé à frente da sala. O áudio capta cada palavra do ataque verbal de Hale, a zombaria do pai dela, as acusações de mentira, as respostas firmes dela, e então o tapa. O som ecoa pelos alto-falantes do auditório. Vários professores suspiram, cobre a boca com a mão. Na tela, Arya cambaleia, se apoia, junta os livros e sai sem derramar lágrimas. Wells pausa o vídeo. A sala permanece em silêncio atônito. O rosto de Morrison fica pálido. Ele olha para Hale, depois para Marcus, depois para a imagem congelada na tela. Isso. Deve haver contexto.
A voz de Hale sai estrangulada. Aquela garota me provocou. Disse coisas sobre o meu passado que eram completamente inapropriadas. Marcos se vira para encará-lo diretamente. Seu passado. Ele pronuncia as palavras como uma sentença de morte. Vamos falar do seu passado. O coronel Briggs avança abrindo a pasta parda. Há 16 anos, o então tenente Donovan Hale foi investigado por múltiplas violações de conduta militar. Briggs lê dos documentos desvio de fundos da unidade, totalizando $47 mil. Assédio sexual contra 3 subordinadas. Comportamento ameaçador contra oficiais subalternos que tentaram denunciar sua má conduta. Mentiras. Hale se levanta de um salto, derrubando a cadeira para trás. Essas acusações foram fabricadas. Eu era inocente. Briggs continua lendo, impassível. A investigação durou 3 anos devido à destruição sistemática de provas e à intimidação de testemunhas por parte do tenente Hale. Ele foi considerado culpado em todas as acusações e dispensado do serviço com prejuízo. Briggs ergue os olhos. O investigador-chefe que assinou sua dispensa foi o então tenente-coronel Marcus Callahan. Hale aponta um dedo trêmulo para Marcus. Você arruinou a minha vida. Tirou tudo de mim e agora vem aqui à minha escola tentar fazer isso de novo. Sua escola. Marcos dá um passo em direção a ele. Você agride alunos por dinheiro? Rasga o trabalho deles por diversão. Deu um tapa no rosto da minha filha porque não tem coragem de me enfrentar diretamente. Ele para a cerca de 1 metro. Esta não é a sua escola. Este é o seu campo de caça. E a caça acabou. A porta lateral se abre novamente. 2 policiais entram no auditório. Hale os vê e recua, quase tropeçando na cadeira caída. Espere não. Isso é um mal-entendido. Ele olha ao redor desesperadamente procurando aliados. Morrison diga a eles. Diga que eu sou um membro valioso deste corpo docente. Fale das arrecadações, das conexões, das doações que eu trago. Morrison não diz nada. Seus instintos políticos já calcularam a nova realidade. Hale está acabado. Qualquer um que o defenda também estará. Há mais? Diz Wells em voz baixa. Ela gesticula para os 3 alunos perto da porta. Tyler Brooks é o primeiro a dar um passo à frente. A voz treme, mas ele continua. O Sr. Hale disse que eu reprovaria na matéria se não pagasse $200 por respostas de prova. Eu paguei. Nunca recebi resposta alguma. Quando tentei denunciar, ele disse que contaria à administração que eu tinha colado. Jonah Mercer fala em seguida. Ele me obrigou a invadir o e-mail de outro aluno. Ele engole em seco. O e-mail de Arya Callahan. Ele queria que eu plantasse provas de que ela estava colando para poder expulsá-la. O auditório explode em sussurros chocados. O rosto de Hale se contorce de fúria. Seu mentiroso traidorzinho. Eu te dei tudo. Te protegi das consequências da sua própria incompetência. Ele se vira para a plateia. Essas crianças dizem qualquer coisa para evitar responsabilidade. Estão manipulando a situação. Megan Sullivan avança. Ele me disse que minha inscrição para a bolsa desapareceria se eu ficasse calada sobre o que vi ele fazer com outros alunos. A voz dela falha. Fiquei calada por 2 anos. Acabou. Hale abre a boca para responder. Marcus o interrompe. Donovan. A voz desce para quase um sussurro, mas todos na sala a ouvem claramente. Você passou 16 anos me culpando pelas suas escolhas. Convenceu a si mesmo de que sua dispensa foi perseguição, não consequência. Ele aponta para a tela os alunos às provas. É nisso que você se tornou. Alguém que machuca crianças porque não consegue ferir as pessoas que o responsabilizaram. Eu tinha um futuro antes de você destruí-lo. Hale cospe. Uma carreira, um propósito. Você tirou isso de mim por política. Eu não tirei nada. Marcos sustenta o olhar dele. Você desviou dinheiro de soldados que confiavam em você. Assediou mulheres que não tinham poder para reagir. Ameaçou qualquer um que tentou impedi-lo. A voz endurece. A única coisa que fiz foi garantir que você não pudesse mais fazer isso.
E agora estou fazendo de novo. Ele faz um gesto para os policiais. Senhor, Donovan Hale, o senhor está preso por agressão à menor extorsão conspiração para cometer fraude e assédio criminal. Um dos policiais avança com as algemas. Outras acusações podem ser apresentadas conforme a investigação prossiga. Hale recua, mas não há para onde ir. Vocês não podem fazer isso. A voz sobe para um grito. Eu tenho direitos. Tenho conexões. Tenho advogados que vão destruir esse caso. As algemas se fecham em seus pulsos com um clique. Suas conexões, diz Marcos com calma. Neste momento fingem que nunca o conheceram. E seus advogados estarão muito ocupados quando as famílias de cada aluno que você vitimou começarem a entrar com ações civis. Hale luta contra o aperto do policial enquanto é conduzido à porta. Isso não acabou, Callahan. Ele grita. Você acha que venceu, mas pessoas como eu não ficam no chão. Eu vou voltar. Vou fazer você pagar. Vou fazer sua filha pagar. Marcos não responde, mas Arya responde. Ela entra no auditório pela entrada lateral de onde assistia sem ser vista. Caminha em direção a Hale, parando fora do alcance dele. A bochecha ainda mostra o contorno tênue da violência do dia anterior. Você me perguntou uma vez por que eu não reagi quando me humilhou. A voz dela ecoa pela sala silenciosa. Porque eu só fiquei ali e aguentei. Hale a encara com ódio puro. Eu estava esperando. Arya continua. Meu pai me ensinou que algumas batalhas não se vencem com punhos. Vencem-se com paciência, com provas, com a verdade. Ela inclina a cabeça. Você passou uma semana tentando me quebrar. Conseguiu um tapa. Os olhos se endurecem. Meu pai passou 2 dias construindo um caso. Conseguiu toda a sua carreira. Ela se vira e volta para ficar ao lado de Marcos. O rosto de Hale se contorce de raiva impotente. Os policiais o levam para fora. As portas do auditório se fecham atrás deles. O silêncio dura 3 longos segundos. Então, alguém começa a aplaudir. O aplauso se espalha. Professores e alunos reunidos nas portas. Wells, Tyler, Megan, Jonah. O som cresce, até que toda a sala esteja aplaudindo. Marcos coloca o braço ao redor dos ombros de Arya. Ela se inclina contra ele por apenas um momento, só o tempo suficiente para lembrar que não está mais sozinha. As consequências se desenrolam nas semanas seguintes. Hale enfrenta 7 acusações criminais. As provas são esmagadoras. Seu advogado designado pelo tribunal o aconselha a se declarar culpado em troca de uma pena reduzida. O diretor Morrison pede demissão antes que possa ser demitido. Uma investigação revela que ele recebeu 3 queixas formais sobre Hale nos últimos 4 anos. Enterrou todas. Outros 4 membros do corpo docente enfrentam audiências disciplinares por terem conhecimento da conduta de Hale e não a terem denunciado. A vice-diretora Harper Wells é nomeada diretora interina. Seu primeiro ato oficial é implementar novas políticas de denúncia para a segurança dos alunos, incluindo canais anônimos e protocolos obrigatórios de investigação. Tyler Brooks recebe um pedido formal de desculpas do conselho escolar e o reembolso integral do dinheiro que Hale lhe extorquiu. Seu histórico escolar é corrigido para refletir seu verdadeiro desempenho acadêmico. Jonah Mercer coopera plenamente com os investigadores. Seu testemunho ajuda a estabelecer toda a extensão da conspiração de Hale. Nenhuma acusação é apresentada contra ele. A inscrição de Megan Sullivan para a bolsa é restaurada. 3 meses depois, ela recebe a carta de aceitação da universidade de sua primeira escolha e Arya Callahan retorna às aulas numa manhã de segunda-feira. Ela caminha pelos mesmos corredores onde foi isolada, senta-se na mesma sala onde foi humilhada, encara os mesmos alunos que assistiram e nada fizeram. Mas tudo mudou. Os estudantes assentem para ela nos corredores. Alguns pedem desculpas por não terem falado antes. Outros simplesmente a tratam com o respeito que ela conquistou. Ela não precisa da aprovação deles, mas a aceita.
2 semanas após o confronto no auditório, Aria e Marcos estão de pé no campo de futebol vazio atrás da escola. O sol do fim da tarde alonga as sombras deles sobre a grama. As arquibancadas estão vazias. O único som é o vento passando entre as traves. Eu deveria ter estado aqui, diz Marcos, em voz baixa. Quando sua mãe estava doente, quando você teve que trocar de escola. Quando enfrentou tudo isso sozinha. Aria balança a cabeça. Você estava servindo ao seu país. Estava fazendo aquilo para o que treinou a vida inteira. Ela ergue o olhar para ele. E você me ensinou a sobreviver. Isso vale mais do que estar presente em cada dia ruim. Marcos fica em silêncio por um momento. Sua mãe teria orgulho de você. A voz falha levemente. Por enfrentar alguém assim, por não quebrar, por esperar o momento certo, em vez de reagir com raiva. Aria sorri. Ela provavelmente também diria que eu preciso fazer mais amigos e parar de almoçar sozinha na biblioteca. Marcos ri. Uma risada de verdade. A primeira em meses. Ela com certeza diria isso. Eles permanecem em silêncio confortável, observando o sol descer no horizonte. Pai, a voz de Aria fica séria. O que acontece da próxima vez que alguém me atacar por causa do seu nome? Marcos considera a pergunta com cuidado. Sempre haverá pessoas que ressentem o poder que não conseguem controlar. Pessoas que querem vingança pelas consequências que elas mesmas provocaram. Ele coloca a mão no ombro dela. Não posso protegê-la de todos, mas posso ensiná-la a se proteger. E posso garantir que você nunca mais precise enfrentá-lo sozinha. Aria assente lentamente. É o suficiente. Ela se apoia ao lado do pai. Atrás deles, o prédio da escola se ergue contra o céu que escurece. Salas onde alunos aprendem. Corredores onde vidas se cruzam. Um sistema que falhou e depois, finalmente, se corrigiu. Nem toda a história termina assim. Nem toda vítima encontra justiça. Nem todo agressor enfrenta consequências. Mas hoje um enfrentou. E em algum lugar daquele prédio, uma nova diretora está revisando políticas. Alunos estão falando sobre coisas que antes tinham medo de mencionar. Professores estão atentos a sinais de alerta que costumavam ignorar. A mudança não acontece de uma vez. Ela acontece em momentos, em escolhas, em pessoas que decidem que o silêncio não é mais aceitável. Aria Callahan escolheu não se calar. Seu pai escolheu lutar com provas em vez de raiva. Uma vice-diretora escolheu instalar uma câmera quando poderia ter desviado o olhar. 3 alunos escolheram testemunhar quando poderiam ter permanecido seguros. E um homem que passou 16 anos acreditando ser intocável aprendeu a lição mais difícil de todas: poder. Não é posição, não é conexão, não é dinheiro nem medo. Poder é verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre vem à tona. O sol se põe atrás do campo de futebol. Pai e filha caminham juntos em direção ao estacionamento. Amanhã é sábado. Eles não têm planos. Talvez café da manhã no restaurante da Main Street. Talvez uma visita ao cemitério para encarar um túmulo que ambos vinham evitando. Talvez apenas um dia tranquilo em casa, aprendendo a ser uma família novamente. Seja o que for, eles escolherão juntos. E isso é suficiente. E assim encerramos o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino, porque o próximo vídeo já está a caminho.